Eu vou começar com uma perguntinha rápida para você. Sabe quando você lê alguma coisa e aí se dá conta de que naquele contexto não faz o menor sentido o que você acabou de ler? E pensa, bem, acho que eu vou precisar ler outra vez, né? Será que eu entendi direito? E quando lê de novo, presta atenção nas palavras que estão ao redor da frase e se dá conta de que de fato você tinha entendido errado? Agora, já pensou se essa fosse a sua profissão e a sua tradução afetasse muitas outras pessoas que não têm nada a ver com a história e que estão lendo um texto que você traduziu ou uma notícia e a tradução errada de uma informação compromete o sentido dela? Ai, 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 e agora? Como isso é possível? Será que tem como evitar? Será que alguma vez eu já li alguma coisa traduzida errada? Vamos descobrir algumas dessas coisas juntos hoje. Hello, hello! Sejam todos muito bem-vindos ao canal English Progress with Teacher Cremasco, onde você encontra conteúdo semanal a respeito do aprendizado de inglês. É muito bom ver você aqui hoje e, diferentemente das outras aulas, nós vamos ver juntos histórias engraçadas de traduções que foram feitas erradas e, por algum motivo ali, naquele momento, destruíram por completo o entendimento, a ideia principal de quem pensou naquela frase. E é claro que algumas delas até causaram um mal-entendido terrível. Vamos descobrir cada uma dessas histórias juntos agora mesmo. Vamos lá? Começando então com as histórias engraçadas de erros de tradução e também como evitar o entendimento errado dos contextos, já que não somos tradutores profissionais que atuam na área diariamente com textos de origens diferentes, com ideias diferentes e histórias das mais variadas possíveis. O nosso entendimento dessa parte deve ser mais voltado para a parte de estudo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Acompanha comigo desde agora até o final para você saber do que eu estou falando. A nossa primeira história é a respeito da marca Electrolux. Lá na década de 70, eles estavam expandindo a empresa, os horizontes, e pela primeira vez tinham um novo aspirador de pó, que sairia das fronteiras europeias e iria para o mercado dos Estados Unidos. Para ter certeza que a linguagem estava da melhor forma possível, uma agência de publicidade inglesa foi contratada. Mas percebam que até mesmo na mesma língua, as variações podem ser mal interpretadas. O slogan criado foi Nothing sucks like Electrolux. E o maior problema está aqui nessa palavra sucks, porque nas Ilhas Britânicas, o verbo suck significa aspirar, sugar. Mas lá nos Estados Unidos, a maior tendência é de usar essa palavra com a ideia de gíria mesmo, de algo ser um lixo, uma porcaria, uma tranqueira. E assim, lá nos Estados Unidos, a gente já imagina que acabou não dando muito certo isso daí, né? Porque a ideia foi que o Electrolux, os produtos, têm as maiores porcarias do mercado. Palavras deles. Vemos aí como que uma grande confusão aconteceu por causa de uma palavra que, mesmo dentro do inglês, teve duas interpretações, dois usos diferentes. E seguimos então com o nosso segundo ponto, a nossa segunda história, que já é um pouco mais recente, lá de 2021, 2 anos atrás, em média. E essa confusão toda foi causada por uma tradução automática que começou lá no Twitter. Então, o Twitter, para quem não sabe muito a respeito, permite que os usuários façam a tradução automática de posts de outros usuários com um simples clique.
E esse problemão todo envolvendo o Neymar aconteceu quando o jogador comentava a saída de um participante do BBB. Ele comemorou a saída do Nego Di, que é um comediante do Rio Grande do Sul, mas o nome acabou sendo traduzido como Black Man, homem negro. E os seguidores estrangeiros do Neymar começaram a especular e achar que esse post se tratava de uma comemoração, de uma celebração do Neymar sobre a saída do Mbappé, que jogava com ele na equipe. A partir daí, pessoal, a situação cresceu ainda mais, a polêmica foi aumentando. Os jornais estrangeiros reportaram a notícia sem nem recorrer a um tradutor profissional ou a uma empresa de tradução para confirmar de fato essa informação se estava correta. Bem, o mal-entendido acabou se desfazendo, mas ele poderia ter sido facilmente evitado com a consulta simples e fácil de um profissional da tradução. Vejam só como uma ideia foi vista de um outro modo e distorceu completamente a informação. Porque não era nem sobre isso que o Neymar estava falando. Não era sobre o Mbappé. Então, nossa segunda história trouxe aí bastante polêmica também, hein? Comenta aqui aqui embaixo, pessoal, qual das duas histórias até agora você achou mais polêmica, que trouxe maior surpresa para você? Sobre a Electrolux, que foi a número 1, ou sobre o Neymar agora, número 2? Comenta aqui, vamos bater aquele papo. Ah, e se você tá gostando, já deixa seu like, hein? Porque esse conteúdo foi pesquisado, foi pensado extremamente cuidadosamente para você que agora assiste e deixando o seu comentário e um like, eu vou saber que estou no caminho certo e os próximos conteúdos vão seguir uma linha parecida. Você está curioso para saber qual é o próximo? Então eu te mostro. Terceiro ponto, terceira história é sobre o HSBC, o Banco Britânico, que lá em 2009 foi forçado a gastar 10 milhões de dólares só para substituir cartazes e publicidades na rua. O que aconteceu foi o seguinte: eles entraram com uma campanha motivacional que tinha a seguinte frase: Some of man's greatest achievements have been achieved by one simple philosophy: assume nothing. Em uma tradução simples do que eu acabei de ler é a seguinte: algumas das maiores conquistas da humanidade foram alcançadas com uma simples filosofia: não presuma nada. A polêmica aqui acontece por causa deste verbo, assume. Assume tem a ideia de você imaginar coisas sem ter evidências. Por isso, presumir seria uma equivalência mais próxima no português. Mas, se isso tivesse sido feito, talvez a história fosse diferente do que eu vou contar para vocês. O que eu tenho a dizer sobre isso é que a maior ênfase foi sim nesse final da frase, por causa do verbo que eu mencionei, que é o assume, e várias más traduções aconteceram depois disso. E assume nothing acabou virando do nothing, que significa não fazer nada, não faça nada. E aparentemente isso deu muito errado. Eles perderam todo esse dinheiro e atualmente a campanha já tem um novo dizer, um novo slogan que é Together we Thrive, que quer dizer juntos nós prosperamos. E vamos concordar que essa ideia de prosperar soa muito mais bonita, tem uma ideia muito melhor do que o slogan anterior. Vocês não concordam comigo? E atualmente ele vem sendo corretamente traduzido e dessa forma não há mais nenhum problema como o anterior. Conta para nós, qual dessas 3 histórias mais chamou sua atenção? Agora já temos todas. A número 1, a número 2 e a número 3. Lembrando, número 3 é essa, do HSBC. Número 2 foi aquela do tweet do Neymar. E a primeira foi a Electrolux com o seu aspirador. Nothing sucks like Electrolux.
Qual das três mais te chamou a atenção? Explica aqui também o motivo. Pensando um pouco agora em como evitar esse tipo de problema nas nossas vidas, no dia a dia, porque isso acontece por motivos relacionados ao entendimento. Evitando esses problemas, desde o começo, como trazendo diferentes usos da tradução no nosso dia a dia, vai fazer com que fique mais tranquilo. Veja só, a primeira ideia é a respeito da tradução automática, que isso sim pode ser uma grande dor de cabeça, que é o famoso Google Tradutor. É claro que com o passar dos anos foi se aperfeiçoando e hoje em dia é muito mais correto, muito mais de acordo com o esperado do que no passado. Está muito melhor em termos de equivalência de língua, mas como não se trata de uma tradução profissional feita por uma empresa ou por um tradutor particular, é preciso muito cuidado. Porque se não for algo muito pontual, algo muito daquele contexto, para sanar uma dúvida daquele momento, não é tão indicado assim. Porque quando nós traduzimos algo com o auxílio de uma empresa ou de um tradutor profissional, existe o serviço de pós-edição, que é uma releitura daquilo que já foi feito para poder ter certeza se é aquilo mesmo que foi traduzido da primeira vez. Já pensou? Se cometessem um erro daquele tamanho num texto seu ou em algo que você precisa? Isso seria um grande problema. Como eu mencionei, essa revisão é essencial, porque nós temos essa ideia de que tradução é algo que é feito rapidinho ali, a pessoa só pega, traduz, tchu, 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 vai colocando o texto, só lendo um, colocando no outro, mas não é bem assim. Já é muito conhecida a ideia de que traduzir é trair. Por quê? De uma certa forma, a ideia original daquele texto é um pouco traída para poder encontrar equivalentes na língua que vai receber a tradução. Mas, mesmo assim, sendo um profissional de qualidade que vai fazer um trabalho e depois passar para uma outra pessoa que vai ser um segundo par de olhos lendo o mesmo texto, a chance de ter algum problema grande diminui, não é? E dessa forma, a comunicação através da tradução é feita de uma forma mais tranquila, com mais segurança, apesar daquilo que eu mencionei anteriormente, a respeito de que quando há uma tradução, alguns conceitos, algumas ideias são traídas, às vezes por dificuldade de colocar numa outra língua algo que já foi dito na língua original, dificuldade para concatenar as ideias, de formar ideias novas semelhantes àquelas que existem na língua original. Mas isso é também algo que os tradutores vão quebrar a cabeça, porque faz parte do trabalho deles, não é? E, por último e não menos importante, a escolha que você fizer de um tradutor ou de um profissional particular que vai te ajudar com a tradução de um texto vai fazer toda a diferença. Porque o bom trabalho, um trabalho mediano e um trabalho cheio de erros estão lado a lado. A escolha que você fizer vai determinar que tipo de trabalho você terá. Mas, quando nós falamos sobre nós mesmos, sobre como aplicar isso na nossa vida, o que pensamos é a respeito desta tradução automática. Essa se aplica bastante ao nosso dia a dia. O ideal, principalmente para você que é aluno de inglês, é fazer a leitura e procurar entender o contexto que você está lendo. Muitas vezes, uma palavrinha aqui e outra ali
não vão fazer uma enorme diferença no seu entendimento geral de um texto. Então não se preocupe tanto com essas minúcias. Busque primeiro entender o contexto, o geral daquilo que você está lendo, para poder então fazer sentido daquilo, certo? Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para você, que você possa ter visto junto comigo essas histórias e pensado em como isso pode acontecer ainda hoje. Nós demos algumas risadas juntos, pensamos em quanto dinheiro foi gasto com isso e também em como você pode evitar esses erros na sua vida como aluno de inglês. Então, deixou o seu like aqui? Já se inscreveu no canal para não perder nenhuma novidade? Eu espero que sim, hein? Porque eu te vejo no próximo. Thank you. See you next time. Bye bye.